E vamos ter nessa sexta-feira, às 19 horas, lá no Newton Santos, um grande jogo válido pela quinta rodada do Brasileiro Feminino de 2026. As Gloriosas do Fogão recebem as Brabas do Timão. Botafogo precisando vencer e o Corinthians se aproximar mais e mais da liderança do campeonato. Nós vamos trazer para vocês aí a campanha das duas equipes no Campeonato Brasileiro e, claro, as prováveis escalações do técnico Léo Goulart e da técnica Emily Lima para este confronto entre Botafogo e Corinthians. Pois então, bora lá pro vídeo. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino, e o destaque hoje é esse pré-jogo entre Botafogo e Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal? Fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhe aí. Se inscreva porque vai ajudar muito o nosso canal. Conto com vocês. Beleza, galera? Pois bem, gente, grande jogo aí pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. As Gloriosas recebem aí as Brabas. O Botafogo precisando vencer para segurar um lugarzinho aí, né, entre os 8 primeiros do Brasileirão Feminino. E o Corinthians precisando aí chegar entre os líderes, se aproximar mais e mais da liderança. Pois bem, o Botafogo e Corinthians em toda a história se enfrentaram 2 vezes apenas, com 2 vitórias das Brabas do Timão. O último jogo foi em maio de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians venceu o Botafogo por 2-0 com gol da Jennifer e também da Vicky Albuquerque, vocês lembram, né? Pois bem, de lá para cá, o Botafogo caiu para a segunda em 2025 e agora está de volta à elite. Esse então é o histórico do confronto entre Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians. Pois bem, e a campanha das duas equipes no Brasileirão, como é que tá aí até a quarta rodada? Vamos começar com as Brabas do Timão, que no caso aqui são as visitantes. Olha só, o Corinthians está em quinto lugar com 7 pontos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Teve 9 gols marcados e 5 sofridos, um aproveitamento de 58%. A última partida foi contra o América na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu por 4-0 pela quarta rodada do Brasileiro Feminino. Enquanto as Gloriosas do Fogão está em 11º lugar com 4 pontos, uma vitória, um empate e 2 derrotas, com 5 gols marcados e 6 gols sofridos aí, um a menos aí. O Botafogo está com um saldo negativo. Pois bem, a última partida foi contra o Misto. Naquela ocasião, o Misto venceu o Botafogo por 2-1 e o aproveitamento é de 33% das Gloriosas do Fogão. Então tá aí para vocês as campanhas das duas equipes no Brasileiro Feminino até a quarta rodada. Pois bem, gente, vamos apresentar agora os árbitros que vão participar desse jogo, que vão comandar esse jogo de Botafogo e Corinthians lá no Newton Santos. Olha só, o árbitro principal é a Elizabeth Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes, do Ceará. Assistente número 1 é a Thaís Marques Fonseca, do Rio de Janeiro. Assistente número 2, a Caroline da Conceição Martins Garcia, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro, Sabrina da Silva Gomes Elino, também do Rio de Janeiro. E analista de campo é o Marcelo Silva Nascimento, também do Rio de Janeiro. É os árbitros que vão atuar nesse jogo de Botafogo e Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão.
Pois bem, gente, e as prováveis escalações das duas equipes? Como é que o técnico Léo Goulart e a técnica Emily Lima podem escalar suas equipes para este grande duelo, certo? Botafogo que precisa vencer, né? Que afinal de contas, em 4 rodadas teve 2 derrotas, precisa aí chegar a se aproximar do grupo dos 8, né? E o Corinthians também precisa aí convencer e chegar aí entre os líderes, aproximar-se dos líderes, tá certo? Então vamos apresentar para vocês o campinho e ver como os dois técnicos podem escalar suas equipes. Então, bora lá pro campinho. Então tá aí o campinho, vamos começar então com o time das Brabas, que no caso aqui são as visitantes, o time da Emily Lima. No jogo passado, contra o América, ela foi no 4-4-2, mas o intuito dela era durante a partida ela formar um 3-5-2, exatamente, meus amigos, porque ela foi com a Carol Nogueira no lugar da Gi Fernandes. Então, olha só, vamos aqui no 4-4-2, o esquema que ela entrou no último jogo, com a Lelê, a goleira Lelê, certo? Um jogo que poderia testar a Nicole aí também, né? A Nicole poderia ser testada nesse jogo, certo? E aí na direita, a Gi Fernandes, não sei o que ela vai fazer, se ela vai querer fazer aquele esquema que ela fez de novo, né? Não sei o que ela pretende, então vamos ver qual o que ela pretende fazer aqui. Então tá aqui a Gi Fernandes na direita e o miolo de zaga, ela foi com a Érica, certo? E a Thaís, a Thaís Teixeira aqui, ó. Então, o seguinte, ela pode até, ela pelo menos tem uma coerência, né? Ela colocou o time dela e ela tá mudando de acordo com o que ela sente a necessidade de trocar. E na esquerda aqui, ela foi de Juliette e no segundo tempo ela colocou a Tamires. Então tá formado aí o quarteto, certo? Ela no meio de campo, com certeza ela deve ir com a Vicky Albuquerque, certo? Cadê a Vicky? Tá aqui a Vicky aqui, certo? No meio, aqui fazendo a volância, a Andressa Alves e a Letícia Monteiro. Cadê a Letícia Monteiro? Tá aqui a Letícia Monteiro, certo? Fazendo aí a dupla de volante, né? A Letícia Monteiro, vocês sabem que ela tem liberdade para correr o campo inteiro, porque ela tem capacidade técnica para isso, né? E aqui a Duda Sampaio. Então tá aí o formado meio de campo das Brabas. E no ataque ela foi com a Johnson, certo? E a Zanotti. Bem, esse não é meu time, viu, galera? O meu time com certeza a Belém Aquino é a titular, certo? Aqui na zaga ela não tem muita opção, porque a Thaís Regina tá lesionada e a Agostina também. Então a única opção que ela tem seria a Duda Mineira, né? Para qualquer eventualidade aqui, trocar alguém daqui dessa dupla de zaga. Então eu acredito que ela deve ir com esse time, ou ela de repente pode aí mudar no meio, por exemplo, colocar a Dayana Rodrigues no lugar da Andressa Alves ou da Letícia Monteiro. Ela colocou a Ivana Fuso no último jogo, que ela tinha colocado a Carol Nogueira. Por quê? Que a intenção dela com a Carol Nogueira era formar aí um 3-5-2, certo? E a Carol Nogueira chegar de surpresa. Só o que aconteceu? Carol Nogueira se machucou e entrou a Ivana Fuso fazendo esse mesmo papel. E aí o meio de campo do Corinthians ficou no 3-5-2, certo? 5 jogadoras no meio e 2 no ataque. Um ótimo esquema aí, esse 3-5-2, né? Só que povoa muito meio de campo e assim o Corinthians pede talvez em ataques, né? Mas a Ivana Fuso é uma ótima jogadora, assim como a Letícia Monteiro, e ela sabe muito bem criar para quem chega de trás. Então, essa é a provável escalação do time das Brabas. O que você acha? Eu colocaria nesse esquema 4-4-2, iria no 4-3-3. Olha só, Lelê
Gi Fernandes, Érica, Thaís Teixeira e a Juliette. E aí no meio de campo, a Vicky, a Letícia Monteiro, Andressa Alves e a Duda Sampaio, Johnson e Zanotti. Bem, gente, esse não é meu time, tá? Meu time, eu tentaria aí a Paula Garcia no lugar da Vicky, colocaria a Daiana Rodrigues no lugar da Andressa Alves e a Belém Aquino no lugar da Johnson. Como eu falei, na defesa aqui não tem muitas opções, talvez aí a Tamires, mas aqui ela tá certo. Ela colocou a Juliette e quer o melhor da Tamires no segundo tempo, certo? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários essa provável escalação do time das Brabas para enfrentar as Gloriosas do Fogão nessa sexta-feira. Bem, agora vamos com as donas da casa, as Gloriosas do Fogão, do técnico Léo Goulart. Como será que ele vai escalar sua equipe para esse grande duelo? Bem, ele vem jogando aí na lateral direita a Fran Bonfante, tá aqui a Fran, certo? Na lateral direita, no miolo de zaga ele vai com a Tayane, cadê a Tayane? Aqui no miolo de zaga juntamente com a Yasmin Kuzman. A Yasmin é aquela mesmo que jogou no São Paulo, tá emprestada no Botafogo, certo? Eu acho esse miolo de zaga do Botafogo muito fraco, viu, gente? Muito frágil esse miolo de zaga do Botafogo. O Corinthians pode fazer proveito disso aí, certo? E na direita, aliás, na esquerda, a Natane, exatamente, a Natane Locatelli fazendo aí a lateral esquerda. Então tá aí para vocês o quarteto de zaga do Botafogo, das Gloriosas do Fogão. E aí no meio de campo ele costuma jogar no 4-3-3. Pois bem, aí no meio de campo ele deve colocar aí a Bebê, né? Cadê a Bebê? A Bebê vem aqui, certo? Nesse sistema do 4-3-3. A Tailane, certo? Outra boa jogadora jovem. Então tá aqui a Tailane. E também a Xaxá, que chegou este ano no time das Gloriosas. Cadê a Xaxá? Vamos colocar a Xaxá aqui para fazer o quarteto, certo? A Xaxá é aquela responsável, certo? Por fazer a chegada surpresa aqui na esquerda, na direita, certo? Então, tá aí o formado meio de campo. E no ataque, ele tem uma ótima jogadora veloz chamada Rebeca, gente. Exatamente. Cadê a Rebeca? Tá aqui a Rebeca, certo? Uma ótima jogadora. O Corinthians tem que tomar cuidado com ela, porque ela é muito veloz, certo? Uma ótima jogadora. E no miolo de zaga, ele vai com a Tipa, no miolo de zaga não, miolo de ataque, né? Fazendo o pivô, ele vai com a Tipa e a Carol. Aliás, vamos mudar aqui, a Rebeca é aqui na direita e a Ana Carolina, que é a nossa Carol, outra jogadora perigosa. Então, quer dizer, Botafogo tem um bom meio de campo e um bom ataque. O que peca no Botafogo é justamente na defesa, né? A Natânia aqui na direita, tudo bem, mas aqui no miolo de zaga é complicado, porque as jogadoras do meio aqui são jogadoras jovens, né? E elas gostam de partir para cima. Então, às vezes, fica desguarnecida aí o meio de campo das Gloriosas do técnico Léo Goulart, certo? Ele precisava de uma jogadora mais tarimbada aqui no meio, uma jogadora mais experiente para distribuir melhor a bola. Mas é esse o time que o Léo Goulart deve entrar para enfrentar o Corinthians, certo? Eu não é o meu time, certo? No lugar da Tipa aqui, eu iria dar com a Ellie, certo? Colocaria a Ellie aqui no lugar da Tipa, certo? No lugar da Xaxá, eu ia com a Keller. Eu ia com a Keller aqui no lugar da Xaxá, certo? Então, ele tem algumas opções. E no lugar da Tailane, gente, eu iria com a Vitorinha, certo? Então, esse seria o meu time. Mas o time provável do Léo Goulart é justamente eu. Tô esquecendo a goleira aqui, que é a Michele, certo? A goleira titular, certo? Mas ele tem uma ótima goleira no banco também, que é a Yasmin. O que vocês acham dessa provável escalação do técnico Léo Goulart para enfrentar as Brabas? Olha só, a Michele, a Fran Bonfante, Tayane, Yasmin Kuzman e a Natane Locatelli. No meio de campo, a Tailane, a Bebê e a Xaxá. E no ataque, a Carol,
Tipa e a Rebeca. Um ataque legal esse do Botafogo, jogadoras rápidas e velozes. A Tipa é aquela que fica aqui fazendo o pivôzão, certo? Ela que mais fica parada no ataque. Mas a Rebeca vem buscar jogo e também a Carolzita aqui vem buscar sempre jogo. Então tá aí pra vocês, certo? A escalação do técnico Léo Goulart para enfrentar o Corinthians nessa sexta-feira às 19 horas. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, as prováveis escalações, a campanha das duas equipes nesse Brasileirão Feminino até a 4ª rodada. O jogo será nessa sexta-feira às 19 horas lá no Newton Santos e nós vamos fazer um pós-jogo, certo? Então fiquem ligados. Com certeza será um jogaço de bola, tá certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.